Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é sexta-feira e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. E hoje a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. Esta festa da Transfiguração é bastante importante e o Evangelho de hoje nos relata exatamente aquilo que se trata esta nossa festa. O momento em que o Senhor se transfigura, quer dizer, Ele muda da figura humana para a figura divina diante dos olhos dos seus discípulos. O Evangelho falava que Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e foram para o alto de uma montanha para orar. Isso já é bastante simbólico, né? E nós muitas vezes encontramos o Cristo rezando no alto de uma montanha porque isto significava o lugar da proximidade com Deus, o Pai. E ali nesse lugar de proximidade com Deus, em comunhão também com os seus discípulos, dizia que Jesus mudou a sua figura, transformando-se diante daqueles seus discípulos com um rosto brilhante e roupas tão brancas que nenhuma pessoa poderia lavar e alvejar daquela forma, e naquele momento também eles se encontram com a figura de Moisés e Elias, que são duas representações, dois símbolos daquilo que era no Antigo Testamento a lei e a profecia. A lei que era dada ao povo de Deus para caminharem de acordo com a vontade de Deus e a profecia que um dia deveria se cumprir da plena salvação, que estava agora tudo isso reunido na pessoa de Jesus Cristo. Então agora toda a lei e toda a profecia eram sintetizados no Cristo que, por revelação de Deus, o Pai, se encarna no nosso mundo para trazer-nos a salvação. E dessa forma o Senhor se revelava aos seus discípulos não apenas na sua figura humana, que era a única que eles conheciam até aquele momento, mas o Senhor se revelava a eles na plenitude da sua figura divina, enquanto Deus. E que, sem dúvida nenhuma, era um momento de trazer para aqueles seus discípulos um conforto, um alento e uma esperança para que depois que acontecesse todo o seu processo de paixão, de morte e de ressurreição, então os seus discípulos se recordassem desse fato e continuassem a acreditar verdadeiramente no Cristo como Deus, o Filho do homem, como aquele que foi enviado para ser o nosso Salvador. E além disso, este Evangelho nos fala sobre uma voz que veio do céu, que o próprio Pai falava e eles podiam ouvir, dizendo: "Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz." E com essas santas palavras nós nos voltamos ao Cristo para poder ouvir aquilo que Ele nos fala, aquilo que Ele nos revela, aquilo que Ele nos ensina por meio do seu Evangelho para que nós também o pratiquemos. Esta palavra, neste sentido, significa não apenas ouvir, no sentido de receber essa sonoridade daquilo que o Cristo nos fala, mas e principalmente no sentido de cumprir com tudo aquilo que Ele nos ensina. Porque ao fazermos isso, nós nos colocamos de fato como discípulos em seu caminho e no caminho do Cristo chegaremos ao Deus Pai que fala conosco. Por isso peçamos ao Senhor Deus que ajude o nosso coração para acreditarmos sempre mais, para termos uma verdadeira fé dentro de nós, a fim de que um dia também nós possamos encontrá-lo face a face e vê-lo na plenitude da sua divindade. E assim, contemplando o Senhor face a face no reino dos céus, encontremos toda essa felicidade que Ele nos promete nesta nossa vida. E desta forma, lhe sejamos sempre fiéis e eternamente agradecidos, porque eternamente estaremos aos seus pés na plenitude da sua divindade. Que Deus derrame sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.